A decisão de lutar pela conservação da Amazônia aconteceu há muitos anos atrás, quando eu tinha menos do que 20 anos e ainda estudava na universidade no Rio de Janeiro. A questão seria como? Tornei-me cientista e vim trabalhar na Amazônia, estudar sobre a biodiversidade. Que espécies existem, onde elas vivem, o que elas fazem. Será que biodiversidade realmente importa? Nos meus estudos, cheguei, aproximadamente em 2005, na Amazônia Maranhense. E lá eu me deparei com uma realidade surpreendente. Cadê a Amazônia que estava aqui? Os meus estudos e pesquisas, os meus mapas, mostravam que existia uma Amazônia no Maranhão. Os dados e pesquisas das coleções mostravam que existiam espécies amazônicas lá. Mas por que os próprios maranhenses não reconheciam essa Amazônia? Isso me deixou extremamente intrigada. E eu resolvi investigar. Reuni colegas cientistas para tentar entender o que estava acontecendo com a Amazônia maranhense. E o que nós descobrimos? De fato, a Amazônia existe no Maranhão e faz parte de 34% do território daquele estado. Mas eu também descobri que esta parte da Amazônia ela é a mais devastada de toda a Amazônia brasileira. Os índices de desmatamento chegam a mais de 80%. Gente, isso corresponde à mesma quantidade, ou até menos, do que existe na Mata Atlântica do sul do Brasil. Mas e a biodiversidade? Ela resiste ao desmatamento. Vamos pegar o caso das aves. De 503 espécies, 122 são consideradas com algum tipo de vulnerabilidade. Dessas, 31 são endêmicas, só existem nessa região do Maranhão. E 16 delas estão extremamente ameaçadas de extinção. E a minha pergunta, onde essa biodiversidade se refugia? Ela se refugia em pequenas ou em grandes manchas de floresta que ainda persistem na área. Essas manchas correspondem a algumas propriedades que têm o desenvolvimento e a utilização da madeira como seu negócio, as terras indígenas e a única reserva biológica que ainda existe no estado, que é a Rebio, Reserva Biológica do Gurupi. E foi aí, então, que eu cheguei à Rebio do Gurupi. E o que eu encontrei lá? Outra situação alarmante. A reserva estava totalmente entregue, não só a roubo de madeira, mas a todo tipo de criminalidade que vocês possam imaginar que exista. As pessoas responsáveis pela reserva sentiam-se acuadas, com a sua própria segurança física em risco. Eu não aceitei essa situação. E fazer o quê? Reuni o Ministério Público, reunir com o Ministério Público, chamar as instituições responsáveis da gerência à sua responsabilidade e fazer o que eu sabia fazer, pesquisa. Assim, nessa parceria entre ciência e gestão, nós conseguimos, em 2009 aproximadamente, resolver o problema da criminalidade na reserva, com a ação da Polícia Federal e outras atividades. A Rebio, então, se tornou um lugar seguro para se desenvolver pesquisa. E assim nós fizemos. E o que nós descobrimos lá?
inventariamos mais de 1.500 espécies, dentre elas, várias ameaçadas de extinção. Eu apresento para vocês alguns dos moradores da Arrebio do Gurupi. Então, borboletas, macacos, esse é uma espécie que só existe na região do Maranhão, várias espécies de pássaros, lagartos e onças e outros mamíferos. Descobrimos ainda novas espécies ainda não conhecidas pela ciência. 3 espécies de insetos e uma espécie de samambaia. Mas a Arrebio do Gurupi tinha outras coisas lá. Descobrimos 5.000 moradores na Arrebio. Isso é muito mais do que existe na maioria das áreas de conservação de uso sustentáveis. E a Arrebio é um tipo de unidade de conservação que tem objetivo único a conservação da biodiversidade e, por isso, não é compatível com a presença da sociedade humana. 2 tipos de moradores vivem na Arrebio. Aqui, vocês podem ver os fazendeiros. Grandes fazendeiros que ocuparam a área da Arrebio de maneira ilícita e reivindicam a ocupação dessa reserva, com documentação que não é fidedigna. Mas também encontramos assentados pequenos agricultores expulsos no processo de ocupação da Amazônia que foram encontrar refúgio na Arrebio. Alguns deles invasores, outros assentados pelo próprio poder público, federal e estadual. O que fazer? Construímos com essas pessoas, com as prefeituras de entorno e com a sociedade civil, um conselho gestor responsável por gerir os conflitos e buscar, a médio prazo, as soluções definitivas de deslocamento dessas pessoas da Arrebio. E que um termo de ajuste de conduta para que elas, enquanto vivam lá, possam atuar de maneira mais sustentável. Mas a justiça não tem ajudado. Os mandatos de segurança são expedidos a madeireiros que ainda têm serrarias no entorno da Arrebio para que elas possam continuar funcionando, apesar dos atos de infração feitos pelos órgãos gestores. A Arrebio do Gurupi, hoje, tem 70% de área florestada. 30% dessa área precisa ser recuperada. Essa área que precisa ser recuperada foi ocupada por pastagens, por esses grandes fazendeiros que ali criavam gado. 4.000 cabeças de gado foram retiradas recentemente da Arrebio. E é essa a área que nós precisamos reflorestar. Mas, de fato, a Arrebio é muito importante. Mas a conservação da Amazônia maranhense não pode se reduzir apenas à Arrebio do Gurupi. Ali existem ainda as terras indígenas que estão sendo roubadas, a população indígena corrompida por todas essas ações de roubo de madeira e outras criminalidades. No Maranhão, o Código Florestal brasileiro não é cumprido. Não existe reserva legal, não existe nem ação nas áreas de proteção ambiental. As plantações de eucalipto, que alimentam as guzeiras, que estão relacionadas à produção de minério de ferro do Carajás, estão se expandindo e ocupando toda a área de agricultura dos pequenos agricultores da região. As terras degradadas são ocupadas por babaçoás, que são uma espécie de palmeira que, apesar de nativa, se reproduzem de maneira extremamente veloz após a passagem do fogo em solos degradados, que já não são mais úteis à agricultura. A biodiversidade do Maranhão respira esse clima
de fumaça vindo das queimadas das carvoarias e dessa maneira ainda primitiva de trabalhar a terra, que é o uso do fogo. Mas o que se perde com toda essa biodiversidade? Perde-se o solo, a água e, principalmente, a capacidade de produção de alimento. E quem é atingido por essa perda? As populações mais pobres. Se nós olharmos para o estado do Maranhão, nós vamos ver que o estado ele é o último estado do país em produção de PIB. O Maranhão é o penúltimo estado do Brasil em índice de desenvolvimento humano e é o quarto em trabalho escravo. A recuperação da floresta é também a recuperação da dignidade das pessoas do Maranhão. Recuperar é a nossa palavra de ordem. Não podemos desistir da Amazônia maranhense. É preciso fazer com que o Código Florestal seja cumprido nesse estado. É preciso garantir a preservação das áreas indígenas. É preciso garantir a existência da Arrebio e de todas as outras unidades de conservação, sejam elas de uso indireto ou também as de uso direto, como as RESEXs e outros tipos de organização que ainda persistem, que conseguem ter sido estabelecidas dentro desse estado. Recuperar a floresta é recuperar a dignidade do maranhense. Dá a esse povo a possibilidade de ter orgulho de viver numa Amazônia real, que pode, sim, oferecer condições de vida para a sua população, desde que esta população seja capaz de conviver de uma maneira mais ética com a natureza que existe em seu entorno. Mas, para isso, nós precisamos, primeiro, reconhecer, enxergar essa Amazônia maranhense. Isso precisa ser enxergado pelos maranhenses, por todos os brasileiros e por todas as pessoas do mundo que realmente têm interesse na construção de um mundo melhor. Essa, gente, é a minha luta. E a de vocês?